Boa tarde, meus queridos. Hoje falando de crase, que é a matéria da apostila, aliás, a principal matéria desse bimestre. Crase é uma matéria que cai em tudo quanto é concurso no Brasil, Enem, inclusive, o UERJ, né? É uma matéria que cai em concursos militares. Então, olha lá, o que é a crase? Por que tem esse nome? Crase é a fusão da preposição mais o artigo ou a preposição mais algum pronome que comece com A, não é isso? Então, olha aí. Quando usaremos a crase? Antes de palavras femininas, olha aí. Fui à escola, volto da escola. Um macetinho que eu já vou dando a vocês, com verbos usados aí, verbos ir, voltar e vir, que indiquem movimento, né? Esses verbos, se vocês puderem fazer a brincadeira de vou a e volto da, crase no A. Mas se eu for a e voltar de, crase para quê? Então, eu vou à Itália, eu volto da Itália, crase no A. Eu vou a Brasília, eu volto de Brasília, crase para quê? Né? Então, essa brincadeirinha ajuda aí com alguns verbos, tá? Outra coisa que vocês podem fazer também é transformar a palavra feminina, porque crase só diante de palavras femininas, em uma palavra correlata masculina. E se eu tiver a combinação ao, crase no A. Por exemplo, eu fui à igreja. A igreja pode ser substituída por templo. Templo é masculino. Eu fui ao templo. Se eu posso substituir o A por ao, crase no A. Viu? Então, é um modo também de vocês saberem se devemos ou não usar a crase. Bom, já falei que crase só diante aí de palavras femininas, né? Olha só, também usaremos crases diante de locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, como essas aqui, ó. À noite, à moda, às pressas. Cheguei à noite, a moda bacalhau, a moda Camões, ou bacalhau a Camões. Às vezes a palavra moda está subentendida, também usaremos crase, tá? À medida que a civilização progride, o romantismo acaba. Olha aí, locução conjuntiva, também usaremos crase. À proporção que a civilização progride, às vezes estou triste, crase no A. Chegaremos às 9 à tarde, então, hora redonda, sempre vou usar crase, né? Diante de hora. Chegaremos às 9, voltaremos às 8, crase no A, tá? Agora, olha só, uma exceção, como vocês podem ver aqui, olha aí, exceção de locuções adverbiais femininas de instrumento. Aquelas locuções que indicam instrumento, ó. Cortou-se a faca foi um instrumento com o qual a pessoa se cortou. Escreveu a carta à máquina, foi um instrumento com o qual escreveu a carta. Então, diante de locuções adverbiais femininas que indicam instrumento, não usaremos crase. Também não usaremos crase aí diante de palavras masculinas. Fui a pé. Diante de verbos, prefiro estudar a trabalhar. Diante de pronomes do caso reto ou caso oblíquo, e eu esqueci de salientar os pronomes de tratamento também, tá? Aqui, ó. E pronomes de tratamento. Anotem aí direitinho quem vai colocar a matéria como tem que ser no caderno, né? Os pronomes de tratamento também, com exceção de senhora, dona e senhorita. Diante de pronomes senhora, dona e senhorita, poderei usar a crase. Agora, pronomes de tratamento, pronomes do caso reto e oblíquo, não. Quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Vocês podem ver aqui, ó. Falamos a ela sobre o ocorrido. Pronomes do caso oblíquo, para relembrar aí o primário, o segundo grupo, o ensino fundamental, né? 2. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, né? Então, diante desses pronomes também não usaremos. Olha lá, falaremos a mim. Falaram a mim, desculpa, sobre o ocorrido. Olha, o mim é pronome oblíquo, diante dele não se usa crase. Não se usa crase também diante de pronomes demonstrativos. Que pronomes? O isso, esse, este, esta e essa. Não se usa. Era a isso que nós nos referíamos, né? Diante do pronome quem, aquela mulher a quem me refiro. Também não uso a crase. Diante das palavras casa e terra,
Se não vierem especificadas, não usarei crase. Por exemplo, olha lá, cheguei à casa à tarde. Quando eu não especifico, quer dizer que a casa é minha. Chegarei ou cheguei à casa. Cheguei à terra pela manhã, chão firme, né? E aqui não está especificando a casa ou a terra de alguém. Não se usa crase. Contudo, se eu especificar a casa ou a terra de alguém, olha lá, cheguei à casa de meus avós ontem. Casa de quem? Dos meus avós, né? Então eu especifiquei de quem é a casa, crase no há. Cheguei à terra dos meus pais, especifiquei de quem é a terra, crase no há. Então especificou, crase no há. Casa e terra não especificado, não tem crase. Diante do numeral cardinal também não usaremos crase. Estudem das páginas 8 a 12 para amanhã. Olha aí, numeral cardinal não tem crase. A crase será facultativa, o que significa pode ou não ser usada. Diante de nomes de mulheres, refiro-me a Ana Pinheiro ou a Ana Pinheiro com ou sem crase. No entanto, contudo, se o nome dessa mulher se essa mulher for uma mulher celebridade conhecida na história, em suma, se ela for conhecida, não tem crase. Refiro-me a Fernanda Montenegro, é uma das maiores atrizes da televisão brasileira. Refiro-me a Anita Garibaldi, que veio à frente do Exército Farroupilha. Refiro-me a Joana d'Arc, que também foi uma grande líder, né, de vários exércitos e foi queimada viva. Então são pessoas conhecidas na história, conhecidas assim como celebridades. Então, diante dessas mulheres, não tem crase. Diante da palavra até, posso usar ou não, irei até a feira, ou irei até a feira com crase. E diante dos pronomes possessivos, refiro-me à minha avó, refiro a minha avó. Ok? Então é isso, tá? Eu quero agora que vocês leiam as páginas da apostila, juntamente com a explicação que eu dei, e façam os exercícios da mesma, tá bom? Lembrando que crase é uma matéria extremamente importante, ok? Lembrando também, quem vai a e vem da, crase no a. Quem vai a e vem de, crase para quê? Se eu vou a Roma, eu volto de Roma, crase para quê? Mas se eu for a Roma dos Césares, eu volto da Roma dos Césares, crase no a. Tá? Então usa esse macete. E o outro macete que eu dei, transforma a palavra feminina em uma palavra masculina correlata, ou seja, sinônima. E aí, se eu tiver a combinação ao, como eu falei da igreja e o templo, vou à igreja, vou ao templo, né? Transformei em ao, crase no a. Falou? Um beijo, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos. Fui!